Muito bem, pessoal, partida finalizada na Vila Belmiro, que aconteceu agora há pouquinho entre Santos e Atlético Goianiense. O Santos ganhou de 1-0, gol de Lucas Barbosa, né? Eu acho não, eu tenho certeza que o resultado foi excelente para o time do Santos. Depois dessa confusão que aconteceu aí durante a semana, a demissão aí do Fábio Busso junto com a sua comissão técnica, né? O próprio Edu Dracena que pediu a demissão também. Então, a diretoria do Santos, de uma maneira geral, borbulhando, né? E a caça, principalmente aí de um executivo de futebol, um gerente, para depois contratar o seu técnico, né? Muitos nomes estão sendo ventilados aí na Vila Belmiro e o Santos continua aí nessa procura desenfreada, né? Mas voltando para a partida que aconteceu agora há pouco, onde o Santos ganhou, eu entendi que o mais importante realmente foi a vitória, né? Agora, que o Santos jogou bem? Não, o Santos não jogou bem. Entendi que o Santos jogou até melhor lá na primeira etapa, até os 20 minutos do primeiro tempo, onde o Santos, melhor dizendo, teve as melhores chances, né? Ali com o Batistão, chutando umas 2 ou 3 vezes ali pro gol. O Marcos Leonardo pouco pegou na bola, e quando pegou deu apenas uma cabeçada. O Bauer também, depois de uma cobrança de escanteio ali pela direita, a mesma coisa aconteceu, deu uma cabeçada. Aliás, todas as partidas, o zagueiro do Santos, o Eduardo Baumann, tem feito essa jogada, né? Quando sai escanteio ou pela direita ou pela esquerda, ele vai lá na área e consegue, de repente, lá dar uma cascada na bola, ou de repente faz até um lance de perigo, que é muito importante, né? Fora isso, eu entendi que o time do Santos, principalmente, não conseguiu achar o Marcos Leonardo ali no primeiro tempo, né? A escalação do Santos, para aqueles que não tiveram a oportunidade de assistir a partida, né? Ou até mesmo na televisão, ou não foram lá no campo, lá na Vila Belmiro, o Santos saiu jogando com o João Paulo no gol, o Madison, que veio de contusão, saiu ali na lateral direita, os zagueiros do Santos, o outro também, que voltou de contusão, né? Que na última partida estava, inclusive, lá relacionado no banco de reservas, mas não entrou, né, que foi o Maico, né, que já deu uma segurança melhor para o sistema defensivo do time do Peixe. A dupla de zaga ali que fez com ele ali o Eduardo Baumann. Lateral esquerda foi o Felipe Jonathan, porque o Lucas Pires, acometido de uma doença não, melhor dizendo, uma contusão, pessoal, que ele teve no joelho direito, que foi no treinamento, ligamento colateral, né, está realmente fazendo um tratamento, por isso não participou e foi vetado pelo departamento médico, né? No meio de campo ali, continua ali o Pitbull Fernandes, saiu o Zanocelo, juntamente com a escalação como a sua titularidade, que já vinha nas 2 últimas partidas, que vem entrando muito bem, o Carlos Sanches, né? Que saiu jogando. Lá no ataque, o Batistão, lá na direita, Marcos Leonardo como centroavante e o Lucas Braga. É tanto Lucas, pessoal, que às vezes a gente confunde. O Lucas Braga, que estava com a toquinha, inclusive, lá de natação, lá na ponta esquerda, né? O Santos jogou um pouquinho melhor em referência ao segundo tempo, né? Pelo menos até os 25 minutos, né? Como eu já havia dito. Como o Santos conseguiu levar o placar 0-0 para a segunda etapa, o Santos já veio com uma alteração já do vestiário, né? Saiu lá o Zanocelo para a entrada do Camacho. Em tese, eu entendo que melhorou um pouquinho, mas não o suficiente, porque o time do Atlético Goianiense realmente no segundo tempo jogou bem melhor, né? E quando o Atlético estava melhor na partida, pressionando o time do Santos, o que me incomodou muito, porque o time do Santos se afastou muito da posição, começou a jogar realmente nos contra-ataques, mas o Atlético Goianiense, através ali, principalmente ali na sua lateral direita, ali com o Rainer, o próprio Ayrton, que jogava a todo tempo ali em cima do Felipe Jonatas. Inclusive, essa era a sua melhor jogada, né? Então, o Santos teve muita dificuldade de marcar esses 2 jogadores, né? Quando não era o Ayrton, era o Rainer, que jogava ali para a direita. Nessa situação, o Rainer, olha pessoal, esse lateral direito aí é um lateral muito bom, hein? Né? Pelo menos nessa partida contra o Santos,
Eu achei que ele jogou muito bem. Time muito bem armado pelo Jorginho, diga-se passagem, né? O Jorginho, que já teve outras passagens pelo Atlético Goianiense. Essa, se eu não me engano, deve ser a segunda ou terceira. Me corrija se eu estiver errado. Mas ele armou muito bem a equipe do Atlético Goianiense. Atlético Goianiense que se ressentiu de dois jogadores ali importantes, né? Que o Marlon Freitas, se eu não me engano, o Marlon Freitas e o Wellington Rato, que foram poupados, né? Barrados pelo CK, porque entenderam que eles poderiam ter algum tipo de contusão, e poupados para o jogo desse meio de semana que vai ter aí da Copa do Brasil, né? Eles estão muito bem classificados, né? Vai ser um jogo decisivo, inclusive. Agora, o Santos, nessa segunda etapa, deu sorte, se é assim que nós podemos falar, em fazer o gol, pessoal. Porque o Atlético Goianiense estava muito melhor que a equipe da Vila Belmiro. O Santos não conseguia sair dali do meio de campo, o que me deixou estranho, assim, ao olhar a equipe do Santos, é que permitiu, por vezes, o time do Atlético Mineiro fazer essa pressão. E numa dessas em que o Santos tentou fazer as jogadas, né, que encostou um meio de campo juntamente ali com o Camacho, que fez acho que umas 2 ou 3 roubadas ali, na verdade saiu o escanteio. E na cobrança ali pelo Bruninho, que entrou no segundo tempo, teve ali um bate e rebate ali dentro da área, o Michael subiu com os zagueiros, a bola acabou sobrando ali pro Lucas Barbosa, que de direita, seu pé trocado, acabou metendo pro gol e foi lá para vibrar lá com a sua esposa, com as pessoas que ele gosta, beijando a aliança e tudo mais. Eu entendi que aconteceu isso com o time do Santos. A vitória é importante porque o Santos vai com um pouquinho de moral para jogar contra o seu maior rival na quarta-feira no Campeonato da Copa do Brasil, né? O Santos tem uma semana um pouco mais tranquila, né? Parece que me deu a impressão que os jogadores realmente tiraram um peso das costas, né? Porque já vinham com 13 jogos e apenas uma vitória. É muito pouco, pessoal. É muito pouco. Então o Santos ganhou mais uma hoje e realmente o time do Santos realmente ficou muito feliz. Os torcedores, eu acredito que melhor ainda, mas muito com aquele negócio na cabeça que o segundo tempo do Santos, hoje não foi legal, pessoal. O Santos precisa melhorar muito, né? É uma experiência nova, né? O Carlos Sanches voltando para a equipe do time do Santos, jogando como titular, né? Ainda se percebe ainda que sem ritmo de jogo, né? Pela velocidade da partida, sobretudo sobre a idade dele, né, pessoal? Que é um jogador experiente. E mesmo assim, ele veio para a segunda etapa e saiu depois, né? Falando em substituições, eu vou falar para vocês quem foram os jogadores do Santos que foram substituídos, né? Vou falar também dos cartões amarelos e tudo mais. Se eu não tiver equivocado, né? Teve uma jogada no segundo tempo que o Marcos Leonardo, normalmente ele não perde esses gols, pessoal. Teve uma jogada ali que foi uma roubada de bola ali pelo Camacho no meio de campo. Ele viu ali o Lucas Barbosa, que tocou ali na sua direita, dentro da área, e o Marcos Leonardo chutou cruzado para fora, no lado direito do goleiro do Goiás, né, o Ronaldo. Agora, gente do céu, é muito importante que o time do Santos tome muito cuidado com os cartões amarelos, né? Se você verificar ali, pelo menos até onde eu consegui marcar aqui no meu caderninho, só para mostrar aí para você que está assistindo, curtindo o vídeo do Vargas Santos TV, o cartão amarelo saiu ali para o Zanocelo, né? Depois entrou o Camacho no lugar dele, que também tomou cartão amarelo. O Pitbull Fernandes, que veio de uma suspensão automática, também tomou outro amarelo. Precisa tomar muito cuidado. Em momentos da partida, você via muito o Presuntinho falar para ele ter calma, tranquilidade, né? O Carlos Sanches, se eu não me engano, também tomou um amarelo. O Lucas Barbosa também tomou um amarelo, né? Eu acredito que o Pitbull Fernandes, né? O Rodrigo Fernandes, ele tomou um cartão amarelo ali. Eu acho que foi uma falta técnica, né? Porque se ele deixasse, realmente ia ficar muito complicado. E o Santos, talvez, naquele momento, por um erro de marcação ali, de posicionamento ali no meio de campo, realmente o Santos, acho que poderia tomar o gol, pessoal. Ali as substituições, não teve nada de novidade, né? Saiu o Zanocelo
já no intervalo do primeiro tempo para o segundo, para a entrada do Camacho, né? O Batistão saiu para a entrada do Lucas Barbosa, que veio a fazer o gol da vitória, né? O Batistão, eu entendi que na primeira etapa foi o melhor jogador do time do Santos. O Marcos Leonardo realmente com muita dificuldade, por vezes a gente via na narração, a gente via dentro de campo ele mais sendo lembrado por tirar as bolas do time do Santos da grande área, né? Como zagueiro às vezes, né? Mas lá como atacante realmente ele teve muita dificuldade para receber, brigando muito, dando muitos carrinhos, tomando muitas faltas inclusive, mas não é esse o jogo do Marcos Leonardo. O jogo do Marcos Leonardo é fazer gols, pessoal. Ele tem que ficar dentro da área, mas a bola também tem que chegar. A bola não chegou, né? Carlos Sanches, né? Surpreendeu realmente até quando ele ficou dentro de campo. Entendi que era um bom jogador ali na meia canja, mas que deu lugar para o Bruninho, que logo quando ele pegou, ele conseguiu fazer uma tabela ali com o Marcos Leonardo, né? Deu uma movimentação um pouquinho melhor, né? Você percebe, não que o Carlos Sanches não seja esse jogador, mas você percebe que o Bruninho realmente tem entrado nas partidas, pelo menos quando entra, né? Já que saiu de titular na última partida, eu achei que não agradou muito. Mas hoje eu acho que ele jogou bem, dentro da média do que o Santos pôde apresentar. Pitbull Fernandes saiu no final do jogo para a entrada do Balieiro. Se tiver faltando alguém na substituição aqui, eu peço desculpas. Bem, eu acredito que esse foi o jogo do Santos. O Santos ganhou, pessoal, mas principalmente no segundo tempo não convenceu. Entendo que a vitória é importante, porque dá moral para a equipe nos treinamentos, o jogador tem mais vontade de ir ali e fazer as coisas, né? A pressão meio que sai das costas do torcedor, dos jogadores do time do Santos, e eu entendo que o ambiente fica um pouco melhor para trabalhar, mas eu acho que o Santos ainda necessita melhorar demais, principalmente ali no meio de campo, muito buraco, deixando o time adversário jogar muito fácil, sobretudo ali na marcação do time do Santos, o posicionamento é muito ruim. Então eu entendo que o Santos, se melhorar ali no meio de campo, entendo que os jogadores também não são necessários para esse tipo de jogo, né? O Santos, nós sabemos que o time do Santos está dentro da média da grande maioria dos times aí do Brasil, desse campeonato brasileiro. Vem a janela de contratações, o Santos está correndo atrás, primeiro de um executivo de futebol, depois de um treinador que vai trazer aí os jogadores também, na oportunidade de mercado, tá bom, pessoal? Vou ficando por aqui. Meu nome é Vargas Joaquim, seja muito bem-vindo ao meu canal, obrigado pelas inscrições e obrigado pelos likes, né? Fica na paz, fica com Deus e até breve, tchau.